José era o filho preferido de Jacó, nascido da amada Raquel, após anos de espera. Seu pai demonstrava abertamente esse favoritismo, dando-lhe uma túnica de várias cores, um presente que o destacava entre seus irmãos. Essa atenção especial, somada ao fato de José ser jovem e ingênuo, despertou o ciúme profundo de seus 10 irmãos mais velhos. Mas o que mais inflamava os ânimos eram os sonhos que José compartilhava. Ele sonhava que seus irmãos, representados por feixes de trigo, inclinavam-se diante dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas também se curvavam diante dele. Para os irmãos, esses sonhos eram insuportáveis. Certo dia, quando José foi enviado pelo pai para verificar como os irmãos estavam no campo, os irmãos viram a oportunidade perfeita. Dominados pelo ódio, planejaram matá-lo. No entanto, o irmão mais velho, Rúben, sugeriu que não tirassem sua vida, mas que o lançassem em uma cisterna seca, com a intenção de salvá-lo depois. Enquanto Rúben estava ausente, os outros irmãos viram uma caravana de mercadores ismaelitas passando e decidiram vender José como escravo. Eles então mataram um cabrito e mergulharam a túnica de José em sangue, levando-a de volta a Jacó, que ao vê-la desabou em lágrimas, acreditando que uma fera selvagem havia devorado seu filho querido. José, apenas um jovem, foi levado ao Egito como escravo. Lá ele foi vendido a Potifar, um oficial do faraó. Embora estivesse em uma terra estrangeira, distante de sua família e sem esperança, José não perdeu a fé. Deus estava com ele e tudo o que fazia prosperava. Logo, ele ganhou a confiança de Potifar e foi colocado como chefe de sua casa. Mas a esposa de Potifar, atraída pela beleza de José, tentou seduzi-lo. José, fiel a Deus e ao seu senhor, recusou suas investidas. Furiosa por ser rejeitada, ela o acusou falsamente de tentativa de abuso. Potifar, enfurecido, mandou José para a prisão. Na prisão, mesmo no fundo do poço, José manteve sua fé e integridade. Ele logo se destacou e o carcereiro confiou a ele a administração dos outros prisioneiros. Foi nesse período que José interpretou os sonhos de 2 servos do faraó que haviam sido presos, o copeiro e o padeiro. Ao ouvir os sonhos, José revelou que o copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro seria executado, e tudo aconteceu exatamente como ele predisse. 2 anos depois, o próprio faraó teve sonhos perturbadores. Ele sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas cheias sendo engolidas por 7 espigas secas. Nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretar esses sonhos. Foi então que o copeiro se lembrou de José e contou ao faraó sobre seu talento para interpretar sonhos. José foi chamado à presença do faraó. Ele interpretou os sonhos como um aviso de Deus. O Egito experimentaria 7 anos de grande fartura, seguidos de 7 anos de fome devastadora. José, com sabedoria, aconselhou o faraó a armazenar provisões durante os anos de fartura, para que o Egito pudesse sobreviver à fome. Impressionado com a sabedoria e discernimento de José, o faraó o nomeou governador do Egito, segundo homem mais poderoso do reino, responsável por preparar o país para os anos de crise. Durante os 7 anos de fartura, José supervisionou a coleta de imensas quantidades de grãos. Quando os anos de fome chegaram, o Egito estava preparado e pessoas de todas as nações vinham comprar comida, incluindo os irmãos de José, que viviam em Canaã e estavam famintos. Sem reconhecer José, seus irmãos se prostraram diante dele, exatamente como no sonho que José tivera anos antes. Ele, no entanto, os reconheceu imediatamente. O coração de José estava dividido entre a dor do passado e o desejo de reencontrar sua família. Para testar seus irmãos, José os tratou como estrangeiros e acusou-os de espionagem. Eles, desesperados, contaram-lhe sobre sua família, mencionando o irmão mais novo, Benjamim, e a dor de seu pai por perder José. José, ainda sem se revelar, exigiu que trouxessem Benjamim ao Egito, como prova de que estavam falando a verdade. Quando finalmente trouxeram Benjamim, o coração de José se comoveu. Vendo a preocupação dos irmãos com o bem-estar de Benjamim e percebendo o arrependimento deles pelo que haviam feito,
José não pôde mais conter suas emoções. Em meio às lágrimas, ele se revelou: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Os irmãos ficaram aterrorizados, esperando que José os punisse por seu pecado. Mas José, em um dos momentos mais emocionantes da história, disse-lhes: Não temais. Foi Deus quem me enviou para cá para preservar a vida de muitos. Ele os perdoou completamente, reconhecendo que o mal que fizeram foi transformado por Deus em um bem maior. José convidou toda a sua família, incluindo seu pai Jacó, para viver no Egito, em uma terra fértil onde eles poderiam prosperar durante o restante da fome. O reencontro entre Jacó e José foi um dos momentos mais emocionantes de suas vidas. Jacó, com lágrimas nos olhos, abraçou seu filho amado, agradecendo a Deus por tê-lo permitido ver José novamente antes de morrer. A história de José é uma prova do poder da fé, do perdão e da soberania divina. Apesar das traições e dificuldades que enfrentou, José nunca perdeu a esperança e confiou em Deus, que transformou seu sofrimento em uma bênção que salvou sua família e muitas nações.